Isaías capítulo 5, essa é a nossa caminhada, estamos aqui a partir do versículo 8, então convido você a abrir sua Bíblia, você que está acompanhando com a gente já sabe aonde paramos e de onde prosseguiremos. Então Isaías capítulo 5, a partir do versículo 8, aqui é uma sequência de ais. Se nós olharmos aqui atentamente, nós podemos identificar aqui pelo menos 6 ais que esse texto fala. Diz assim, versículo 8 de Isaías capítulo 5: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. Interessante essa frase. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mansões, as grandes e belas, elas ficarão sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato. E um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Esquentados pela bebida, esquentados pelo vinho. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto, o meu povo está sendo levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Versículo 14. Por isso, a cova aumentou seu apetite, abriu a boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém. E o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então, a gente se abate, e o homem, ou seja, a humanidade, se avilta, e os olhos dos altivos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá, como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos, lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, do que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que põem o amargo por doce e doce por amargo. Ai também, versículo 21, daqueles que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Vamos ficar só até esse versículo 23, por mais que a nossa proposta seja de ir até o 30, mas eu queria nesse primeiro bloco falar sobre esses 6 ais. Possivelmente a gente não consiga concluir hoje, e assim a gente necessita da próxima quinta-feira para dar continuidade à nossa reflexão. Quando a Bíblia fala ai, é porque vai doer. Toda sentença que começa com ai desse, ai daquele, e nós veremos que no livro de Isaías, muitas vezes o Senhor usa a mão desse recurso para fazer com que o povo reconheça que a dor virá. O Senhor revela a dor, a vivência da dor daqueles que o abandonam, daqueles que optam por outro caminho, para aqueles que trilham por outra estrada, daqueles que fazem o inverso daquilo que Ele mandou. Deus revela por amor, por revelação mesmo.
E por aquele que sabe muito bem o que vai acontecer, ele é capaz de descrever as dores daqueles que vivenciarão o afastar-se do Senhor. Jesus, ele usou essa expressão ai, lembra? Ai de vós, fariseus, ai de vós, escribas, ai de vós, intérpretes da lei. Jesus também disse, ai de vós, que por meio de quem vem o escândalo. Ele falou assim, é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele por meio de quem o escândalo surge. O Senhor também falou que o Filho do Homem seria traído, mas ai daquele por meio de quem ele será traído. O Senhor usa essa expressão. Ai é uma sentença bíblica, um recurso bíblico para trazer o homem ao entendimento de que a dor é imensurável e também inevitável caso ele não tome decisões de conversão. Apocalipse do capítulo 9 até o capítulo 18 são 3 ais. Apocalipse tem 21 capítulos. Do 9 ao 18 são as descrições de 3 ais. Não sei se você lembra, no final, ali no capítulo 18, iniciando os 3 ais, ele diz, acabou o primeiro ai, virá o segundo, e aí vai até o capítulo 18. E ali vem as sentenças contra a humanidade. Vem o derramamento do furor do Senhor, do fogo do Senhor, do juízo do Senhor. E mesmo assim, você verá no meio dos ais de Apocalipse, as pessoas não se convertem, as pessoas não se curvam, as pessoas não abandonam seus ídolos, as pessoas não reconhecem que Deus é Deus, apesar de viverem dizendo ai. Muitas pessoas hoje sofrem e muitas pessoas estão sofrendo. A pancada está sendo cada vez maior diariamente. A dor está sendo indescritível a cada anoitecer, a cada amanhecer. E sabia que a Bíblia fala que existem dores dessas, e existem realidades de dores, e existem verdades sobre essas dores, que muitas dessas, não estou falando de todas, são por rebeldia ao Senhor. São por pegarem caminhos opostos ao Deus. E a consequência é inevitável. Então nos interessa saber isso, para que nós não caiamos nesses ais, para que nós jamais vivenciemos esses ais, para que nós peguemos o caminho oposto, para que nós sejamos pessoas alinhadas à vontade do Senhor. E por isso que o Senhor revela isso, para que nós aprendamos que determinados caminhos, o resultado será terrível. E assim nós podemos agora, alertados, advertidos, instruídos, iluminados pela palavra, pegarmos um caminho diferente. Vamos para os ais. O primeiro ai está no versículo 8 e versículo 10. Então vamos dividir aqui os 6 ais. Esse primeiro ai, ele aponta para os egoístas. As pessoas que são extremamente egoístas. E aqui ele dá uma ideia que a gente percebe claramente, o Senhor ele dá o exemplo dos latifundiários. Daqueles que vão juntando suas terras, e o objetivo é que eles sejam os donos, os proprietários de toda a terra. O Senhor vai dizendo que vai ficando faltando espaços. Falta espaços até não caber mais ninguém. Vão juntando suas casas, fazendo seus patrimônios enormes, e o texto não diz como eles fizeram isso e que meio eles usaram para adquirir tanta terra, mas não é esse o interesse desse texto em revelar como eles fizeram, se foi lícito, se não foi lícito, se compraram, se ganharam, não importa. A revelação aqui está do egoísmo. O ponto aonde o Senhor toca ao povo e diz, ai desses, ai dos egoístas. Ai desses que se preocupam com a quantidade de terra que tem, com o maior alcance do seu poder financeiro. Ai desses que o consumismo domina seu coração. Ai desses que quanto mais obter, mais eu serei. Jesus ele falou, não acumulem. O problema não é ter. O problema é um coração movido por acumular.
Um coração movido por acumular, ele nunca será bondoso com ninguém, porque ninguém é importante para ele. Porque a única coisa que importa é aumentar o seu patrimônio. E por aumentar patrimônio, muitas vezes esposas são dilaceradas. Por aumentar patrimônio, muitas vezes filhos são esquecidos na premissa de estarmos trabalhando para deixar coisa para filho. Quando, na verdade, filho só queria um pai, filho não queria mais terras. A mentalidade que domina o mundo mesmo, a nossa humanidade, a nossa sociedade, é essa. Os que têm menos terras são os menos favorecidos. Os que têm mais terras são os mais abastados. Na visão do Senhor, os que têm mais terras são aqueles que vão dizer ai no fim das contas. O abençoado não é quem tem mais terra. O abençoado é quem não é egoísta. E aí, tendo terra ou não tendo terra, isso não importa. A questão é como o meu coração se move em relação ao outro. O que eu tenho de mim para partir. O povo de Deus não é um povo que come. O povo de Deus é um povo que reparte. O povo de Deus, ele tem um princípio fundamental na sua existência, que eles não se reúnem para comer pão, eles se reúnem para repartir o pão. Exatamente para que na ceia haja também um elemento pedagógico, que a gente não se reúne para comer, a gente se reúne para dividir. Então, quando nós temos agora a revelação do Senhor nas nossas vidas, o egoísmo, ele não pode continuar de pé. Se nós somos discípulos de Jesus, jamais uma pessoa poderia ser egoísta, porque ele negou a si mesmo e veio dar tudo dele para todos. Então, quando o Senhor fala, ai dos egoístas, com aqueles que se preocupam na quantidade do seu patrimônio, em multiplicar as suas posses, e sem se preocupar com Zé Ninguém, onde ele vai morar, o coração está desviado. Abandonou os propósitos do Senhor para que existam. Abandonou os propósitos do Senhor da existência. Essas pessoas egoístas, elas passam agora a ter uma razão de viver para ter e não para repartir. Cuidado. A falta de ligação sua para um irmão mostra o seu egoísmo. Cuidado. Você não relaxe os ombros. Eu não devo relaxar os ombros porque eu não tenho 1 hectare de terra, porque eu não tenho casa própria. Cuidado. Mas a falta de uma ligação diz que eu sou egoísta. Porque os outros para mim são um Zé Ninguém. E eu não vou repartir o meu tempo, o meu celular, a minha linha, a minha conta com alguém. Porque eu tenho uma pegada de vida para ter. E eu não sossegarei enquanto eu não tiver. A queda do povo começa nesse tropeço. O primeiro ai são para aqueles que só pensam em si. Gente, como isso é sério. E nós estamos numa sociedade que a mentalidade é quem termina o joguinho com mais brinquedo é o vencedor. A competitividade, a indiferença, olhar o outro sempre como um adversário. Quanto mais rápido eu abater o outro, mais as possibilidades de me dar bem. E o Senhor está dizendo, ai dessas pessoas. Ai dos egoístas. Ai daqueles que o que repartem não é um repartir, mas é apenas um usufruir nos seus ambientes familiares da quantidade de terra que possui. E o Senhor vai dar a sentença. E quando o Senhor vai dar a sentença, ele diz, bom, é o seguinte, verso 9 e 10, o Senhor já dá uma sentença imediata para esse ai. O Senhor diz, olha, deixa eu te alertar como é que essa história termina. A história vai terminar, gente, é claro que o Senhor está falando do exílio. O Senhor está falando aqui da consequência do exílio. O que acontecerá no exílio? O que acontecerá na prisão? Mas ei, deixa Deus falar com você. Muitos já estão presos e exilados na mentalidade desta época.
já foram capturados, já são escravos. Entende? Então isso aqui não é um livro somente histórico, ele é uma revelação para nós hoje. Como é que termina a vida dos egoístas? Bom, os que adquiriram muitas coisas e mansões, deixa eu te falar, vocês não vão morar nelas. Essas mansões ficarão abandonadas. Essas casas, elas serão moradas de morcego, porque não vai ter ninguém morando nelas. Você trabalhou demais para construir uma casinha, não foi? Vai ser morada de morcego. 2,5 hectares, uma vinha linda, extensa, 25 mil metros, é o que é aproximadamente 10 geiras, no versículo 10. Não vai dar mais do que uma jarra de vinho, não vai dar mais do que uma jarra de suco, não dará mais do que um bato. 25 mil metros de terra não vai dar mais do que um pote de vinho. Porque eu farei isso. As mansões abandonadas, a vinha, a sua produtividade é zero. 170, ou seja, um homer, 170 litros de semente, vai dar no máximo 17 quilos de resultado. 170 litros de semente vai dar no máximo 17 quilos de resultado. Zero. Então o Senhor vai dando essas consequências. Fica esperto. O egoísta, ele vai terminar com mãos vazias. Repito, fique esperto. Ai do egoísta, que pensava que as suas mansões era segurança. Ai do egoísta, porque pensava que a sua vinha ia sempre dar resultado. Ai do egoísta, que pensava que a sua reserva de semente ia dar o fruto lógico. E o Senhor está dizendo, não, o egoísta ele vai morrer sem nada. Ai deles. Porque tudo que ele tinha como abrigo e esperança, eu vou destruir. Segundo ai, está no versículo 11 e 12, que são aqueles que a turma que abraça a ideia da bebida. Verso 11 e 12, ai daqueles que se levantam de manhã e já pensam e seguem a bebedice. São aqueles que seguem os caminhos do boteco. Ai desses, que quando começa o dia, eles já obtêm um ímpeto de seguir os caminhos que levam até o local da bebida. E qual é o problema beber? O Senhor é contrário ao álcool? Não, é mais sério do que isso. Porque quando nós estamos associando a bebida e quando nós estudamos a palavra, a bebida em si, ela pode ser movida por várias razões. Um homem que se entrega à bebedice, ele pode ser, a mola propulsora pode ser várias. Por exemplo, pode ser fuga da sua realidade. Eu quero fugir da minha realidade, eu vou beber. E ali eu vou entrar num mundo, numa esquizofrenia, aonde eu vou entrar num universo irreal e inexistente. Então eu estou fugindo das minhas realidades pela bebida. E nós sabemos que ela faz isso. Por isso que eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que falei quando eu bebi. Porque ali é um local de fuga. Pode ser pelo prazer, pode ser pelo aparecer, pode ser pelo parecer com as nações, parecer com um povo que não sou eu, parecer com alguém para ser aceito por esse alguém ou pelo grupo que esse alguém representa. Eu vou beber para ser adulto, mesmo sendo infantil. Pode ser movido por várias coisas. Eu vou beber pelo prazer mesmo, pode ser que dê prazer. Então existem várias motivações da bebedice. A questão aqui é que talvez seja uma dessas. Tem pessoas que bebem por arma, vai beber, mas para atacar as pessoas, o filho, esposa, marido, familiares, igreja.
pastor, até Deus. É tipo assim, eu vou beber veneno para que o outro caia. É muito inteligente. Então existem pessoas que aderem a uma vida de bebida como arma de ataque, para fazer com que os outros sofram. Bem inteligente. Então, beber pode ser por várias razões. Qual é o problema? Então, qual é a motivação do beber que Deus está atacando? Ele diz, nenhuma motivação. Aqui no texto não diz qual é a motivação que o Senhor atinge para que a bebedice ela acabe. O Senhor, ele fala o que a bebedice rouba do homem. E não é necessariamente o dinheiro. Não é necessariamente a sua saúde. Isso são questões morais, questões éticas, questões lógicas. O que o Senhor fala aqui é de uma questão espiritual. A bebedice tirará de você a percepção de quem eu sou. O beber tirará de você a percepção, os olhos daquilo que eu sou capaz de fazer. Quando você volta os olhos para a bebida, você tira os olhos de mim. Então você não reconhece mais quem eu sou e você não reconhece, você não consegue ver as obras das minhas mãos. Você não consegue mais contemplar o poder que eu tenho e muito menos você consegue adorar quem eu sou. E isso a bebida faz. Então isso já é uma motivação mais do que redobrada para que a bebedice nunca seja um local onde eu quero estar. Porque eu sei que ela tirará de mim toda a percepção de quem Deus é. Então veja só, gente. Final do versículo 12. Há muita flauta, há muito tamborim, há muita música. Existe um ambiente de muito prazer. Mas essas pessoas, assim seduzidos, envolvidos por esse efeito entorpecedor, elas não se importam com Deus. Elas não têm nenhum tipo de consideração pelo Senhor. Elas não olham para as obras de Deus. Elas não consideram, elas não se importam, elas não atentam e elas não olham. Você está relaxando o ombro aí porque você não bebe? Você está mais ou menos assim desconectado do que eu estou falando, esperando eu passar para o próximo ai porque até agora não falou com você? Deixa eu te dizer uma coisa, celular é bebida. Rede social é cachaça. WhatsApp é vício. E tudo isso, dependendo do excesso, da fuga, do aprisionamento, faz com que eu não saiba mais quem Deus é e eu não perceba mais o que Deus faz. Então nós não estamos falando de alcoólatras, nós estamos falando de pessoas que não percebem mais Deus. E coisas, os prazeres, aquilo que me capturou. Bom, se eu amanheço o dia em rumo do boteco, eu posso amanhecer o dia já acessando as conversas. Se fosse uma igreja pentecostal, o pessoal estava gritando na outra câmara assim, fala Deus! Porque se no amanhecer eu quero me aquecer até o final do dia com vinho, o meu celular superaquece com os vícios dos quais eu não consigo me livrar. Cuidado, gente, nessa pandemia. Um dia eu falei, repito, cuidado, para que nesta pandemia não saia do outro lado um bando de gente viciado em celulares. Cuidado. E essa atenção é redobrado para nós. Cuidado, jovens e adolescentes que não
não estão podendo ter aula. Cuidado com os substitutos que você pode ter, e assim, cada vez mais, Deus vai ficando longe, e longe, e longe, e longe. E a gente não mais sabe quem Ele é. Aí vem a sentença. A sentença é o seguinte, verso 13. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de entendimento. Gente boa, o povo é de quem? E o Senhor, olha a sentença. Por isso, portanto, esse povo vai ser levado para o cativeiro. Veja as sequências. Meu povo está sendo levado para o exílio. Oséias 4:6 diz, o meu povo está sendo destruído porque eles não têm entendimento. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte, eles estão sendo levados por exílio, não é pela força babilônica, é pela ausência do entendimento. A ausência de entendimento leva o povo ao exílio. Deixa Deus falar ao seu coração. E a ausência do entendimento aconteceu por causa do excesso de outras coisas que eu substituí. Ou eu coloquei como substituto daquilo que era para ser. Assim, gente, isso faz muito sentido para nós. E o Senhor vai dizer, então, assim, os nobres terão fome. Desta forma, a elite vai estar faminta. Exatamente por causa do exílio, acompanha na sua Bíblia, versículo 13. A multidão vai secar de sede. Por isso, a cova vai aumentar a sua boca. Nós estamos vendo, não estou associando ao Covid, tá, gente? Mas quando a gente pega aquelas imagens aéreas e vemos aquele monte de covas abertas, veja como esse texto é real. As covas abrirão a sua boca, esperando aqueles que lá cairão. Serão engolidos. A cidade, agora perceba, quem vai saciar o apetite da cova? Quem é que vai saciar esse apetite? Quem é que vai encher a boca da morte? O Senhor vai dizer aqui, serão engolidos a glória da cidade? Gente, deixa Deus falar com você. A glória de uma cidade será engolida. Como assim? Toda a sua vida vai para a sepultura. O tumulto, o vigor. Está no versículo 14. O ruído, o trânsito pesado, uma cidade viva, um comércio forte. Eu vou engolir isso. E sabe também quem é que vai ser engolido? Quem fazia festinha nesse circo passageiro. Quem folgava nesse ambiente. Dos bêbados, daqueles que viviam trambicando, daqueles que não tinham os pés firmes em mim, mas tinham os pés firmes em mesas que eram contrárias a mim. As pessoas que pensavam que os barulhos das avenidas eram mais encantadores do que a minha voz. As pessoas que viveram que o consumo cada vez mais real, o poder de compra, a vinha mais extensa, a casa maior. Essas pessoas, elas saberão que nada disso valeu a pena em substituição do entendimento. Os engraçadinhos que pensavam que palavra de Deus era brincadeira, vai encher cova. Não com pá e com areia, mas com a sua própria vida. O homem vai ser abatido, a humanidade se encurvará, os arrogantes baixarão os olhos e o nariz. E o versículo 16 diz, e o Senhor dos exércitos será glorificado. O Senhor dos exércitos não abre mão da sua glória. Por isso que Deus ele não tem vínculo com Jerusalém.
Deus, ele não tem vínculo com o seu povo. Deus, ele não tem vínculo comigo. Deus, ele não tem vínculo com você. Eu acho. Deus, ele só tem vínculo com ele, com a sua palavra, com a sua glória, com o santo nome que ele possui. E quem tem juízo é quem tem vínculo com tudo isso. Se Deus tivesse qualquer tipo de romance com Jerusalém, hoje ela não teria o que tem na Praça Central e nos seus principais montes. Se Deus tivesse, como eu vi nesses últimos dias aí, alguém me falar que nós somos o ponto fraco de Deus, misericórdia, gente. Deus, quando olha para a gente, ele perde as forças, com tanta paixão, com tanto amor, com tanto romance. Rapaz, você pode ficar com esse Deus para você, porque um Deus que cai de joelhos diante de mim não pode ser Deus. E vai mandar todo mundo para a cova, Jerusalém, o seu ruído, o seu tumulto, e todo mundo que brincava nessa cidadezinha vai tudo encher cova com as suas próprias vidas. Como é que a gente vai terminar, gente? Esse ai é para quem? Ai dos egoístas, e ai desses aqui, os bêbados. Ai dos egoístas, e ai dos entorpecidos. Ai daqueles que caíram no canto da sereia. Ai daqueles que estão viciados hoje completamente. Ai desses que fazem da vida uma pegada de ficar rico. Ai desses que as suas mansões ficarão abandonadas e você nunca saberá quem eu sou. E as pessoas não sabem de mim pela quantidade de sermões que escuta ou quantos livros leem. As pessoas só sabem de mim mediante aquilo que eu revelo para elas. E eu não me revelarei a nenhum desses. Pelo contrário, eu os farei enxerto de cova. Gente, isso é muito sério. Por não haverem conhecimento de Deus, eles foram presos. Quantos precisam ser libertos hoje? Quantos irmãos nossos têm que sair do cativeiro hoje? Ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo sair das nossas prisões. Você já percebeu que muitos de nós só estamos mudando de cela? Muitos de nós só estamos mudando de cela. Nós estávamos presos numa celinha chamada, sei lá, vício. A gente caiu numa celinha chamada religião, por exemplo. Para mim é a mesma coisa. Quem liberta é o Filho. Por isso que quando Jesus diz, se o Filho vos libertar, aí você não será mais um andarilho entre as celas, mas verdadeiramente sereis livres. Terceiro ai. Glória a Deus, gente boa. Terceiro ai. Está doendo? Por isso que é ai. São os atrevidos. Verso 18, verso 19. Ai dos atrevidos, que pegam suas cordinhas, se amarram em alguma coisa que para eles é segurança, e diz assim, manda vento, Deus. Ai dos atrevidos, que se amarram com as suas tirinhas de couro em pedaços de papel levados pelo vento e acham que esse pedaço de papel vai lhe dar segurança quando eu passar. Ai dos atrevidos que dizem assim, aí Deus, está demorando, cadê o juízo que o Senhor disse que ia exercer? Apressa-te. Ai dos atrevidos que dizem que Deus não faz, que Deus não é, que Deus não age, que Deus demora, que Deus nem vê, que Deus não percebe, que Deus aceita, que Deus tolera. Ai desses atrevidos que são capazes de se amarrar em alguma coisinha que não é dele e ainda chamá-lo a um confronto ou ainda blasfemar do seu nome, dizendo que não é verdade.
são muito atrevidos. Aproxima, Deus. Manifesta-se, Deus. Tem um texto de Jeremias 5, eu acho que traz muita força a esse terceiro ai, que são para os atrevidos. E esse texto de Jeremias 5, 12 a 14, eu acho extraordinário. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, adianta aí, só umas páginas. Estamos em Isaías. Pula aí para Jeremias, capítulo 5, verso 12 e verso 14. Diz assim: negaram ao Senhor e disseram, não é Ele. E sabe o que disseram mais? Nenhum mal nos sobrevirá, não. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento. Está vendo esse pastorzinho aí, careca, falando? Isso é vento. Deus tem o melhor para nós. Porque a palavra não está com eles. As suas ameaças não se cumprirão. E se cumprirem, vai ser contra eles mesmos. Portanto, a resposta que Deus diz a esse pessoal é o seguinte, e mais uma vez a expressão é o Deus dos exércitos. Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, Jeremias, a este povo, e eu tornarei cada um deles em lenha, e eles serão consumidos. Deus está mais preocupado com a minha vida ou Deus está mais preocupado com a sua glória? Qual é a prioridade de Deus? Você ou a glória dele? Qual é a maior preocupação de Deus? É com o seu nome ou é com a sua reputação? Ai dos atrevidos. Quarto ai. Ai dos enganadores. Ai daqueles que chamam de mal o bem. Ai daqueles que chamam o bem de mal. Ai daqueles que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade. E ai daqueles que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos enganadores, que brincam com a moralidade. Ai daqueles que fazem graça com a ética. Ai daqueles que são capazes de derrubar colunas morais, certas, verdadeiras, e dizerem que aquela coluna era má, atrapalhava, ocupava espaço. Ai daqueles que não se importam mais com o que é certo, só se importam com o que sentem. Ai daqueles que a sua maior preocupação é com o seu conceito e não com o que Deus diz. Ai daqueles que dizem, que fazem, que conceituam, que estabelecem princípios contrários ao Senhor, dizendo que eles são verdadeiros. Ai desses. Ai daqueles que dizem que Deus disse coisas que Ele nunca disse. Ai daqueles que dizem que Deus prometeu coisas que Ele nunca nem citou. Ai dos enganadores que manobram o povo. Ai daqueles que enganam o povo. Ai daqueles que prometem bênção para aqueles que receberão fogo. Ai daqueles que dizem que o mal não virá, que vírus não pega, que dengue não pega em crente. Ai daqueles que chamam o que é amargo de doce e doce de amargo, porque são enganadores e são capazes de adesivar o mal dizendo que é bem, e são capazes de dizer que o bem é o mal. Esses são aqueles que vão levantar a mão do anticristo dizendo que esse é o verdadeiro e gritar para o Filho de Deus na cruz
mandando crucificá-lo. Isso tudo começou com cachaça, ou com qualquer outro vício, que faz com que a gente não reconheça mais o que é o certo e o que é errado. A gente só vai se preocupar com o que a gente quer, com o que a gente sente. Nunca diga para o seu filho que o que está certo é o que o faz feliz. A gente não tem o direito de ser feliz. A gente tem a obrigação de fazer o que é certo. A alegria não é a minha. A alegria é a dele. Por isso que a alegria do Senhor é a minha força. Porque eu não vivo para eu ser feliz. Eu vivo para Ele receber toda a glória. E Ele recebendo toda a glória, eu não teria alegria maior. Quando eu penso naquilo que me dá prazer, eu obrigatoriamente direi que o amargo é doce e o doce é amargo. São aqueles que o estilo de vida é aceitável. O seu temperamento é porque eu sempre fui assim. O seu ranço com as outras pessoas é porque eu fui criado desse jeito. A falta de perdão é porque fizeram isso comigo. Eu disse, mas isso é amargo. Mas a pessoa vai dizer, não, mas é doce porque sou eu. Mas isso é uma vida sem compromisso. Eu disse, não, mas isso é reto porque sou eu. Porque para mim, e pelas justificativas que eu carrego na bagagem da minha existência, diz que isso aqui é certo. Para você é errado, mas para mim é certo. Porque você não sabe o que eu passei. Mas não importa o que você passou. Não importa o que você acha. Não importa o que você sente. Não importa o teu conceito. Não importa o que você imagina. Não importa o que você vivenciou. Não importa de que buraco você saiu. O que importa é o que Deus diz que é. E se o Senhor disse que isso é amargo, ninguém ouse dizer que é doce. Ai daquele que disser que isso é doce. Ai daquele que testemunhar para um filho e dizendo para o filho que o que ele está fazendo, mesmo sendo errado, é aceitável. Ai desses. Porque começam a ser tão cínicos, mas tão cínicos, que são capazes de dizer que a escuridão é luz. E são capazes de dizer que a luz é escuridão. Quinto ai. A gente vai terminar aqui dizendo ai, 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 né, gente? Quinto ai, são os soberbos, verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ai desses. Sabia, irmãos, que uma pessoa sábia, ela nunca se declara sábia? Você sabia que uma pessoa prudente, ela nunca se declara prudente? Você sabia que uma pessoa humilde, ela nunca se declara humilde? Porque essas são as conceituações daqueles que convivem conosco, nunca nossa. Porque quando eu digo que eu sou sábio, eu já deixei de ser. Porque eu não posso me conceituar como sábio. Sabe quando eu serei sábio? Quando eu digo que eu ainda não sei. Mas naquilo que eu sei, as pessoas me consideram sábio. Mas são eles que estão me considerando. O prudente são aqueles que convivem conosco e sabem que nós não somos imprudentes e inconsequentes. Mas são os outros.
Imagina eu dizer para alguém, eu sou humilde. Eu já deixei de ser. Porque isso já é uma arrogância. Porque são conceitos que eu não posso fazer a mim mesmo. São esses tipos de gente que vai parir o versículo 20. O versículo 20 só existe por causa da turma do 21. É a turma do 21 que gera a confusão do 20. Porque é a turma do 21 que diz que eu sei, eu conheço, eu entendo. E não ele sabe, Deus sabe. Porque quem é sábio segundo o seu próprio conceito, pensa comigo, ele jamais vai dizer que toda sabedoria está em Cristo. Gente, lógico. Porque se ele é prudente, se ele é sábio mediante o seu próprio conceito, ele jamais vai perder o seu status de grande sábio. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito inteligente. O apóstolo Paulo tinha muita bagagem, muito conteúdo. Mas um dia o apóstolo Paulo disse, sabe, pessoal, eu decidi saber somente de uma coisa, de Jesus. E este crucificado. Eu não quero saber de nada mais. Porque vai ser na cruz as respostas que eu preciso. Será na cruz, Jesus na cruz, que eu conseguirei entender a graça, que sem ela eu não terei vida. É Jesus na cruz que estabelece os fundamentos da minha vida cristã, porque só assim eu serei aceito pelo meu Pai. Porque se eu não for definido pelo sangue do Cordeiro que morreu na cruz, eu não sou aceito. Ai dos soberbos. E é interessante que para essa turma aqui, Deus não dá agora a consequência. E por final, gente, por fim, para a gente caminhar para o encerramento. O sexto ai, é o último ai, são os perversos. Verso 22, verso 23. Mesmo sendo já condenados, a turma que bebe, né? Que mais uma vez ele volta a bebida como exemplo, ele volta a bebida aqui como um flagrante, uma realidade da época. Por mais que ele já tenha sido condenado no versículo 11, aqui no versículo 22 volta à tona de novo. Os heróis, os fortes, os corajosos, os valentes que bebem. Mas esses valentes que bebem, eles não são homens o suficiente para ter valor. Os machos que bebem, eles são tão fracos que recebem dinheiro em troca da sua honra, porque eles recebem suborno. E gente que recebe suborno não tem valor, só tem preço. Quando esses são praticados, quando a alma permite ser subornada, a vida passa a ser um negócio. E qualquer coisa que me trará prazer me entorpecerá. Por isso que essa turma é perversa. Porque quem era justo é considerado culpado. E o culpado é considerado um justo. Vou te dar um exemplo. Alguns adolescentes acham que os seus pais são seus inimigos. Sabe por quê? Porque eles não concordam com aquilo que eles querem. E sabe quem são os amigos deles? Os perversos. Aí alguns adolescentes e alguns jovens, até adultos mesmo, são pessoas tão perdidas que se alguém o contrariar é porque está contra ele. São uma pessoa perversa.
é entorpecido com seu próprio orgulho, é embriagado com a sua própria soberba, porque ninguém pode ser contra ele, ninguém pode ser contra ela, ninguém pode contrariar, ninguém pode falar coisa que deixa chateadinha, porque senão estão contra mim. Escuta, a vida não tem lado. Vida com Deus não tem direita e esquerda. Vida com Deus não tem fascistas, bolsonaristas, comunistas. Vida com Deus não tem bando, gangue, partido, não tem. Só tem a verdade. Por isso que quando nós passamos da perversidade para sermos instrumentos de justiça, é porque nós falaremos a verdade. E a verdade em amor é aquilo que o Senhor quer que nós sejamos transmissores. Então, às vezes, a esposa está falando o que é certo para o marido. Só que o cidadão entende que a esposa é sua inimiga, porque não concordou com ele. E vice-versa. Quantas vezes um marido quer pastorear a esposa e não consegue? Porque se não concordar com ela, ela o vê como perverso. E o amigo, o justo, é quem concorda com ela. E, gente, pelo amor de Deus. Então tem que ir para o exílio mesmo. Esse povo tem que ir para debaixo da pancada. Que é o que nós veremos na próxima quinta-feira. Então o exílio os ensinará então. Porque não tem outra saída para vocês. E nós veremos na próxima quinta por que o exílio. Razão do exílio. E outra coisa, Deus está mandando para o exílio, não são as nações. Deus está mandando para o exílio o seu povo. O povo que carrega o seu nome. E nós veremos os objetivos extraordinários de Deus nisso. Quero encerrar dizendo que seja corajoso para fazer o que é certo. Não seja corajoso para sair nas madrugadas ou para fazer o que você tem vontade. Seja corajoso, sejamos corajosos para fazermos o que é certo. Para chamar o justo de justo e chamar um perverso de perverso. De dizer que as pessoas que eu amo, mas são perversas. Porque não pode receber o rótulo de um justo. Assim como o amargo não pode receber o rótulo de doce, a escuridão de luz. Assim como o bem não pode receber o rótulo de mal. Mas para isso, só conhecendo quem Deus é. E conhecendo quem Deus é só abrindo mão de tudo aquilo que me entorpece e me escraviza. E para isso acontecer, paremos de querer alargar as nossas terras. Porque senão a gente mudou de propósito. Entendeu a sequência? Fomos, e agora eu concluí rapidamente voltando. Como é que a gente vai terminar a nossa história? Eu não quero terminar no exílio, eu nem quero ir para o exílio. Eu quero continuar no centro da vontade de Deus e eu te convido para esse lugar. Se por acaso hoje você é uma pessoa presa, escravizada, exilada, deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que pode ter sido Deus que te colocou aí? Para que hoje você aprenda o que você está aprendendo hoje e ouvindo o que você está ouvindo. Muitas vezes queremos achar culpados por que nós estamos assim, por que a nossa vida está assim. E aqui nos 6 A's, o Senhor está dizendo, bom, primeiro faz uma análise pessoal antes de encontrar culpado. Porque quem sabe, o seu nariz, ele é muito bom para farejar o erro dos outros, mas péssimo para farejar a fossa que existe dentro de você. E o que o Senhor faz aqui no livro de Isaías é realinhar o nosso nariz para dentro de nós. E não para os outros. O problema não está na Babilônia. O problema está em mim. Deus abençoe o seu lar ricamente. Tem alguma pergunta? Está liberado aí alguma coisa para os irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida, algo que ficou não tão compreensivo, não tão claro?
Faz uma perguntinha rapidinho enquanto eu vou para as considerações finais e a gente encerra a nossa aula hoje. Então a pergunta: como é que a gente termina, gente? Sempre eu tento trazer o livro de Isaías, os estudos que a gente se propõe a ter aqui, a repartir aqui, aplicações práticas nas nossas vidas. Quando o Senhor olhar para a terra, como falei em Apocalipse 9 até o 18, ele olha para a terra e só fala: ai desse povo. Quando o Senhor olhar para esta nação, o Senhor vai dizer: ai desse povo. Alguém te disse que o Brasil ia ser do Senhor Jesus? Deixa eu te contar um segredo, eles mentiram, viu? O Brasil nunca será do Senhor Jesus. A nação Brasil não. Mas a pergunta é se você será. O Senhor não tem chamado para o Brasil. O Senhor tem chamado para você. O Senhor não está chamando o DF. A bem da verdade, o Senhor não está chamando nem essa igreja. O Senhor está chamando a sua igreja, o seu povo. A pergunta é se é você ou eu. Porque quando o Senhor olhar para mim, Ele vai dizer o quê? Ai desse homem, perverso, egoísta, embriagado, arrogante, presunçoso, cheio de si, enganador. Ai desse homem. Ou Ele vai dizer: eis o meu filho. Quando Deus olhar para você, o que Ele dirá? Eis a minha filha. Eis o meu filho. Ou, ai desse homem. Ai dessa mulher. Ai desta família. Gente boa, ainda dá tempo. Ainda dá tempo para a gente realinhar nossas vidas. Ainda dá tempo da gente fazer dessa pandemia um local de cura. Tempo de cura. Para a gente voltar, não para cá, mas para a gente voltar para os caminhos que o Senhor quer que a gente ande. Deus abençoe teu lar, você, de uma forma muito especial, com poder, manifestando cada vez mais a sua graça. Nós veremos daqui a pouquinho no livro de Isaías, que esse livro não é só de condenação, não. Nós veremos capítulos extraordinários. Aliás, nós já vimos Deus chamando o povo: vem para mim, deixa eu consertar, deixa eu reorganizar, deixa eu ressignificar, deixa eu limpar você. E sempre esse livro é intercalado de juízo, graça, juízo, graça, juízo, graça. Só tem esses dois caminhos. E que nós sejamos o povo da graça. Excelente restante de semana, uma sexta-feira abençoada. Domingo a gente está aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe você ricamente no nome de Jesus. Na paz do Senhor. Tchau, gente.